E a gente volta com informações da área policial, porque a movimentação foi intensa neste final de semana na regional do 2º Distrito de Rio Branco. O Luan Rodrigo traz informações agora. Cadê o Luan? Põe na tela. É isso mesmo, nós estamos aqui no 2º Batalhão para falarmos a respeito desse final de semana que foi muito movimentado no 2º Distrito aqui da capital. O Tenente Coronel Felipe Russo vai dar detalhes. Coronel, a gente fala dessa movimentação que foi grande porque nós partimos desde armas de fogo, pessoas e drogas. Tudo isso encontrado pelos policiais. Luan, um final de semana bastante movimentado. Na sexta-feira, já no ramal do Benfica, a guarnição do nosso batalhão prendeu aí 2 irmãos que estavam vendendo drogas. Foram presos aí com um pouco mais de 1 quilo de maconha e uma arma de fogo. No sábado, houve a ocorrência mais grave, né, onde indivíduos trocaram tiros com os policiais militares, faccionados inclusive. Eles tinham acabado de efetuar disparos do outro lado do rio, saíram da Cidade Nova, foram executar rivais ali na região do Papouco, ali base, né? E na hora que eles estavam retornando, a nossa guarnição do tático fez a abordagem e houve confronto, né? Um indivíduo foi a óbito, um está desaparecido e um outro foi preso. Com eles foi apreendida ali também uma arma de fogo e 7 munições de calibre 38. No domingo, aqui no bairro Belo Jardim, também um indivíduo foi preso vendendo drogas e uma pistola calibre 380 com 30 munições foi apreendida. Então, um final de semana bastante movimentado, ocorrências graves, ocorrências aí de vulto, né, que o 2º Batalhão conseguiu atender. Quando a gente fala a respeito dessa situação, Coronel, foi um confronto policial que acabou resultando em uma morte. Agora, como é que se deu essa situação até que realmente aconteceu um disparo que foi fatal? O que foi apurado, Luan, e vai ser melhor apurado pela nossa corregedoria, que já determinou a abertura de inquérito policial militar. 3 indivíduos, inicialmente ali, saíram da Cidade Nova, foram efetuar homicídios, foram executar rivais do outro lado do rio, ali na região do Papouco, próximo do bairro da Base. Quando eles efetuaram esses disparos, nossas guarnições ouviram, houve geração de ocorrência. Os policiais militares foram até a Cidade Nova, se posicionaram em um local onde provavelmente eles poderiam passar e para efetuar a abordagem. Diga-se que fique bem claro isso. A guarnição, quando viu a movimentação, se identificou como polícia, deu ordem de rendição. Os indivíduos, os criminosos, efetuaram disparos contra os policiais militares, dizendo palavras de ordem de facção, e houve o confronto. Não restava o que fazer, segundo o que foi apurado. Um menor de idade foi a óbito no local, ele estava com uma arma de fogo. Outro segundo informações, está desaparecido no rio, afundou no rio. E um terceiro foi preso pelas nossas guarnições, com 7 munições de calibre 38 no bolso. Ele afirmou que estava fazendo parte ali do trio criminoso que tinha acabado de efetuar esse atentado contra pessoas ali do outro lado do rio. Muito obrigado, Tenente Coronel, pelas informações. Portanto, como foi destacado, vai haver também essa investigação, afinal faz parte de um protocolo, né? Quando existe esse tipo de intervenção, precisa que aconteça de fato, é necessário que aconteça essa investigação por parte da Corregedoria por uma questão protocolar. As imagens são de Sidney Torres, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta. E a gente segue falando sobre esse caso porque o jovem que o comandante do 2º Batalhão falou agora há pouco, que estava desaparecido no Rio Acre, pode ter sido encontrado agora há pouco, porque um corpo foi localizado nas águas do Rio Acre, aqui na capital, com 3 perfurações e 2 pistolas na cintura. O Luan Rodrigo acompanha esse caso e tem mais detalhes. Isso aconteceu agora há pouco e o Luan esteve no local e traz as informações. Luan. Nós estamos na região do bairro Cadeia Velha. Na manhã desta segunda-feira, a equipe, tanto do Corpo de Bombeiros quanto também a equipe do Instituto Médico Legal, ambos foram acionados porque o corpo de uma pessoa acabou de ser encontrado na manhã de hoje. Você está vendo aí já nas imagens do Sidney Torres, a equipe de mergulhadores do Batalhão Náutico do Corpo de Bombeiros acaba de chegar no local.
E de acordo com as informações que foram repassadas aí por pessoas aqui no local, esse corpo foi encontrado por um pescador. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, ele saiu de casa, estava sozinho em uma embarcação, saiu para pescar. Quando chegou nesse ponto, você está vendo aí a equipe do Corpo de Bombeiros, ele acabou vendo algo ali e quando percebeu, tratava-se de um corpo. Esse pescador, que de acordo com as pessoas aqui do local é até um homem idoso, ele ainda chegou a amarrar esse corpo ali junto com um pau ali. Ele amarrou ali justamente para o corpo não se mexer mais. E aí atravessou novamente o rio e já veio de encontro a seus amigos aqui, pediu ajuda deles. E aí foi no momento que foi acionado a Polícia Militar e por meio da Polícia Militar também a equipe do Corpo de Bombeiros, Batalhão Náutico, que você está vendo aí, que são mergulhadores, são profissionais treinados para esse tipo de ação, como também a equipe do Instituto Médico Legal, que nesse momento já está em deslocamento aqui para a região da Cadeia Velha para poder fazer a remoção desse corpo. Bom, a equipe do Corpo de Bombeiros acabou de se posicionar ali no local e você está observando que eles já estão movimentando o saco ali para conseguir fazer o resgate a esse corpo. Agora, claro, isso exige um planejamento até pela forma, pelo local em que foi encontrado, aí nas margens do Rio Acre, né, para que esse corpo seja resgatado da melhor forma e para depois ele ser colocado nesse saco e depois também aconteça aí essa conversa com a equipe do Instituto Médico Legal. Como eu mencionei, estamos falando de um local um pouco complicado em relação ao acesso. Então nessa primeira parte é planejado aí como fazer essa remoção e depois como fazer repassar de fato esse cadáver aos responsáveis, que serão os profissionais do Instituto Médico Legal. Olha, agora você está vendo um senhor aí, uma canoa se aproximando e segundo as pessoas que aqui no local estão, foi ele que encontrou esse corpo. Basicamente dessa forma, estava ali passando pelo rio quando ele acabou se deparando com essa situação. Ele que é um idoso, pelo menos segundo que as pessoas falaram aqui, de 80 anos de idade, e nesse momento, dessa mesma forma, quando ele se deparou aí com esse corpo, rapidamente retornou e pediu ajuda. Agora, a gente, mesmo com essa distância considerável, nós estamos de um lado do rio, a equipe do Corpo de Bombeiros está do outro lado, mas eles acabaram de conseguir fazer a remoção. A gente viu que eles conseguiram colocar o corpo dentro do saco e colocaram agora também dentro da embarcação. E agora é saber para aonde, né, é que eles vão entregar esse corpo aos profissionais do IML. Agora nós já estamos no Porto da Base. Imagem que você está acompanhando, Rabecão chegando aqui no local, né, está descendo para facilitar esse resgate. E de lá da Cadeia Velha até que o Porto da Base, a equipe do Corpo de Bombeiros trouxe esse corpo. A gente já está aqui, ó, você está acompanhando a movimentação, tanto já a equipe do Instituto Médico Legal, equipe da EP, equipe de pronto emprego da Polícia Civil já está aqui também colhendo essas informações, também a equipe do Batalhão Náutico, que foram os profissionais responsáveis por esse resgate que aconteceu ainda há pouco. Então estão fazendo todo esse posicionamento aqui no local, fazendo essa conversa também para ter detalhes. E olha, observe o detalhe. Essa imagem que você vai ver agora, dessa imagem desse circuito interno de segurança, é o momento em que um rapaz realiza disparos contra o outro. Isso daí é o momento do ataque que aconteceu lá na base. Logo em seguida, né, foi quando um deles ali, eles fogem do local, uma pessoa foi alvejada também. E aí existe a possibilidade, a polícia trabalha justamente com a possibilidade desse homem ser identificado como Andrício Coelho Pimentel, de 32 anos. Mais uma vez,
precisamos ressaltar isso. É uma suspeita, é uma possível identificação. Só quem consegue afirmar de fato, né, pelos exames cadavéricos, é a equipe do IML que consegue trazer a identificação precisa em relação a esse corpo. Essa suspeita ocorre porque esse fato aconteceu no sábado, onde uma pessoa, né, supostamente o Andrício Coelho Pimentel, teria pulado ali dentro do rio, no meio dessa ação policial, para escapar ali da polícia, e aí foi encontrado já nessa segunda-feira, e por isso que existe essa suspeita de ser ele. Mas no momento é apenas um trabalho investigativo. Olha, a gente está acompanhando aqui, ó, uma pistola que foi encontrada na cintura. É uma imagem até forte, mas a gente está mostrando o foco é justamente essa arma de fogo que foi encontrada com esse homem, o que pode aí realmente aumentar esses indícios de ser esse homem aí que estava nessa ocorrência que aconteceu no último sábado. E aí a pistola você está acompanhando, né? A gente tem que ter muito cuidado aqui, mas observe, são duas armas de fogo que a gente está conseguindo observar, ó. Uma está um pouco em pé e a outra tá meio que deitada. O odor começa a se espalhar aqui pelo local, cheiro muito forte, mas provavelmente, ao que tudo indica, parece ser realmente esse homem que você tá vendo aí nessa foto, né, que teria pulado no Rio Acre após esse confronto policial. Agora esse trabalho pericial foi finalizado, como você tá vendo, equipe do Instituto Médico Legal saindo aqui, eles se aproximaram para facilitar aí a remoção do corpo. E eu vou conversar com o Sargento Hélio Castelo, da equipe do Batalhão Náutico. Equipe essa que no início da matéria eu até falei para você, equipe que é preparada, é treinada para esse tipo de situação. Vocês enfrentaram uma dificuldade ali pelo local, mas ainda assim conseguiram fazer rapidamente essa remoção. Positivo. A guarnição foi acionada hoje pela manhã via Cobom, onde nós recebemos a informação que um pescador ali na região do bairro Cadeia Velha estava pescando e avistou um corpo que emergiu, né, popularmente veio a boiar. De imediato a guarnição de prontidão veio, foi até o local, realmente um local de difícil acesso, porque lá é uma região de barranco, muita lama, mas diante de toda dificuldade fizemos os resgates, aparentemente de um homem, não tem como identificar mais do que isso, e trouxemos até aqui a base, entregamos ao IML, que irá fazer todo o procedimento legal para poder descobrir realmente quem se trata de qual pessoa. Agora, sargento, a gente fala de um resgate que vocês também encontraram duas armas de fogo? Positivo. A gente informou isso à polícia, estava com posse de duas armas, mas nada mais além do que isso a gente pode informar que só mediante a polícia irá identificar, né? O Instituto Médico Legal irá fazer a perícia e informar mais detalhes mais precisos da ocorrência. Sargento, muito obrigado pelas informações. Essas armas de fogo, exatamente essa que vocês estão visualizando, você está visualizando nesse momento. Houve esse trabalho pericial aqui no local, a remoção dessas armas de fogo também são extremamente importantes, tanto quanto o trabalho desses profissionais que fizeram o resgate desse corpo lá na região da Cadeia Velha, trouxeram aqui para o porto da base. Agora, em relação a essa identificação, como eu falei ainda há pouco, provavelmente pode ser esse rapaz que você está vendo. A gente se refere a provavelmente pelo fato das tatuagens, mas o corpo dele estava irreconhecível, já havia sido até consumido por animais. A gente que estava aqui no local, conseguimos observar até mesmo o crânio. Então, assim, nesse momento a gente trata essa situação como provavelmente, possivelmente, pode ser esse rapaz envolvido na situação de sábado, mas, mais uma vez, quem vai afirmar são os exames cadavéricos que serão realizados no Instituto Médico Legal. As imagens são de Sidney Torres, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.